Bom, hoje eu resolvi, tive a intuição, estou seguindo, de fazer uma palestra um pouco diferente, tá? Hoje, se vocês me permitirem, eu gostaria de ler alguns trechos para vocês, melhor dizendo, da base da nossa doutrina. Eu acho que é importante que tenhamos em mente como que essas coisas vêm surgindo, né? A mediunidade, esses fenômenos, a espiritualidade, que acompanha o homem desde o começo da sua jornada nesse planeta Terra. Quando esse planeta ainda era habitado por aqueles seres, né? Éramos nós, anteriormente, né? Seres ainda naquela condição muito primitiva, né? Mas eu quero contar, e que vocês me ajudassem, que eu fiquei com uma dúvida aqui logo de cara para a gente poder conversar. Quando a gente fala que é o início do século XX, por exemplo, nós estamos falando que é a partir de qual ano? A partir do ano 2001, por exemplo, seria o início do nosso século XX ou o início do século XXI? Eu te juro que nos meus estudos ao longo da semana, preparando esse material, eu fiquei com essa dúvida, mas não pesquisei. Eu falei, vou perguntar para os universitários presentes, para ver se eles podem me ajudar com essa dúvida. Porque assim, o início do século XXI, né? Porque até 1900 seria o século XIX. De 1901 em diante seria século XX. Na verdade, de 1900 até 1999 seria o século XX. 2000 para frente. De 2000 para frente seria 21. Então nós estamos no século XXI, estou passando. Então no século XVIII, agora eu posso falar que é o século XVIII, tirei a dúvida, mais precisamente no dia 3 de outubro, eu vou contar uma história para vocês aqui, tá? 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, nasceu uma criança, e o nome dela, o nome que foi dado a ela é Hippolyte Léon Denisard Rivail. 3 de outubro de 1804, então 3 de outubro de 2022, já 200 e lá vai pedrada, né? Seu Pedro, o senhor que é bom de cálculo, daqui a pouco o senhor dá um resultado para nós, tá? E os seus antepassados eram homens ilustres, e se dedicaram à magistratura, à advocacia, ao direito, de uma forma geral, mas sempre foram homens honrados, né? E desde o começo da juventude, acreditou-se que essa criança, né, Rivail Denisard, que ele ia seguir pelo mesmo caminho desses seus familiares ilustres, né? Eram pessoas abastadas financeiramente, né, com poder financeiro, influentes na região. Mas ele escolheu outro caminho completamente diferente. E nos primeiros anos de estudo, ele fez um pouco dessa base, desse alicerce escolar, ele fez na cidade de Lyon mesmo. Só que logo depois, na época, os pais que tinham mais condição financeira, o que eles faziam? Igual acontecia aqui no Brasil, né? Mandavam o filho estudar fora, né? Do Brasil, na época, principalmente da escravidão, infelizmente, eles mandavam os filhos, né? Os senhores de engenho, de fazendas, então mandavam os filhos estudar na França. Só que com ele foi diferente. Os pais mandaram ele estudar na Suíça. E ele terminou lá os estudos dele na cidade de Yverdun, da Suíça, onde ele teve o privilégio de se encontrar com um dos grandes literários da época, né? Professor Pestalozzi. E o professor Pestalozzi é uma das grandes celebridades da época, um eminente pensador, e a gente sabe que ele criou todo um sistema e modificou todo um sistema de ensino que até hoje é seguido em muitas escolas, em muitas instituições. Esse professor Pestalozzi, você vê que Deus vai colocando a pessoa no caminho certinho, né, da gente. Nos nossos caminhos vão surgindo as pessoas que vão nos apoiar. Esse Pestalozzi, na infância, ele já tinha sofrido muito, perdeu o pai muito cedo, né? E ele teve que se virar, literalmente, né? E como ele era uma pessoa dedicada, estudiosa, ele também procurou estudar, e foi na Suíça que ele acabou fazendo a universidade, todos os ensinos dele. E na época que a França invade a Suíça, numa guerra que ocorreu nesse século, o que ele fazia? Ele já era um eminente pensador nessa ocasião, mas ele ficou muito, muito chateado com a situação das crianças, que as crianças estavam abandonadas. E aí o que ele fez? Ele pega essas crianças
leva essas crianças escondidas, porque inclusive correndo risco de vida na ocasião, leva essas crianças todas para uma igreja que estava abandonada, e lá ele se preocupa em cuidar dessas crianças e em dar estudo para essas crianças, e meio que ele desenvolve nesse momento esse sistema de ensino dele, que ele falava que o aprendizado depende da consciência, das mãos e também do coração, né? E foi esse professor do qual Rivail Denizar se torna colaborador dedicado e discípulo. Então ele se aplicou de todo o coração, né, em divulgar e propagar esse sistema que ele tinha aprendido de Pestalozzi. Por isso que eu contei um pouquinho da história de Pestalozzi, para vocês entenderem exatamente quem estava no caminho de Rivail Denizar. Muitíssimas vezes, inclusive, quando Pestalozzi não podia na ocasião, porque ele era muito solicitado a acompanhar alguns compromissos, ele mandava justamente Rivail para poder representá-lo. E ele fazia isso tão bem, de uma forma tão de coração e tão dedicada a tudo aquilo que ele já tinha aprendido, que ele, o mestre, aos poucos, o discípulo aos poucos foi dando lugar ao mestre, né? Só para vocês terem uma ideia, Rivail Denizar, ele era bacharel em letras e ciências, doutor em medicina, inclusive ele defendeu os estudos médicos dele, se formando em doutor, com tese brilhante, era um linguista exímio, ou seja, ele conhecia e falava fluentemente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e também o holandês. E quando ele retorna para Paris, quando ele vem da Suíça para Paris, ele resolve montar, justamente em Paris, ele resolve montar um estabelecimento de ensino. E para isso ele conta com a ajuda do tio dele. E esse tio dele entrou com o financiamento do capital e ele entrou com o trabalho. E ele foi tocando a vida dele e conheceu a senhora Amélie, olha só que beleza, Amélie, naquele meio que ele frequentava, que era um meio acadêmico, né? E ela se interessou muito por ele, porque além dele ser uma pessoa sábia, uma pessoa de boa índole, chamou a atenção dele toda essa questão da intelectualidade dele, mas o ser mesmo, o jeito que ele era muito bondoso, de fino trato com as pessoas, muito bem educado. E aí surgiu o amor, o carinho, e eles se casaram em 6 de fevereiro de 1832, bastante tempo atrás. Na ocasião ela tinha 37 anos, ela era quase 10 anos mais velha que ele, mas na aparência ninguém conseguia perceber essa diferença de idade que existia entre os dois. E eles foram tocando a vida dele, até que vem o primeiro revés da vida, o primeiro desafio que eles têm. O tio dele gostava de jogos de azar, de jogatina, e aí o que acontece? O tio dele perdeu grande quantia de dinheiro, colocou também em situação difícil, e aí ele foi forçado a vender esse estabelecimento de ensino, que todas as dívidas que tinha, mas ele não desanimou. E o grande exemplo disso é que mesmo o tio dele tendo cometido esse erro, o que ele fez? Ele vende tudo, quita a dívida e dá metade do tio dele aí, do dinheiro. E com a metade do dinheiro dele, o que ele faz? Ele compra uma casa de um amigo deles, que era um comerciante, que era um negociante, mas que também, diferentemente do tio dele, ele tinha entrado em negócios que ele não foi bem sucedido, e nesses negócios que ele não foi bem sucedido, ele teve que vender a casa. E o Rivail e a esposa Amélie, eu não sabia se era a Amélie que falava ou se era a Amélie, a esposa Amélie, eles compraram essa casa. E note que eles não precisavam disso, porque a Amélie era uma filha única e os pais eram riquíssimos, mas eles estavam tocando a vida por eles, então eles não estavam levando as dificuldades para os pais, eles estavam se virando nos 30, como diz o português, claro, e estavam tocando a vida deles.
E quando, é óbvio, né, ele falou, vou começar do zero, mas como que eu começo? Como ele tinha muita habilidade em matemática, ele começa do zero com contabilidade. Então ele arruma 3 comércios na região que oferecem para ele uma quantia boa anual e ele consegue começar a equilibrar a vida dele. Só que ele, como era uma pessoa muito guerreira, o que ele fazia? Ao longo do dia ele trabalhava nessa contabilidade, mas à noite, Rivail ia dormir. Não, ele não ia dormir. O que ele fazia? Ele se dedicava à produção literária e ele fez várias e várias obras de gramática, de aritmética, algumas delas inclusive chamaram muita atenção na época, e aí ele foi para a universidade, inclusive de França, onde eles tinham uma cadeira titular. E ele começou a ficar muito reconhecido naquele meio acadêmico, né? E ele passou a frequentar algumas sociedades de acadêmicos da região. Bom, como vocês puderam notar até aqui, trata-se de um homem admirável, certo? E preparado, né? Preparado por quê? Pelo esforço que ele tinha e a dedicação que ele tinha. Não é só porque ele nasceu num berço que possibilitou isso, mas ele foi buscando. Porque de nada vale você nascer num berço que te possibilite a condição e os recursos para você crescer, se você não quiser crescer, né? A mesma coisa, Pestalozzi não teve a mesma sorte de Rivail, mas mesmo assim ele perseverou. Então isso tudo depende de uma escolha que nós precisamos fazer dia a dia, para tentarmos tomar decisões melhores na nossa vida, para que a gente consiga evoluir e avançar. Falando também um português claro, a gente tem que parar de sentir dó da gente mesmo e dar desculpa para que a gente possa seguir adiante. Quando a gente define, né, o objetivo, a gente consegue alcançá-lo, só depende da nossa dedicação, do nosso empenho, do nosso esforço, e esses são 2 exemplos disso. E aí ele já tinha conseguido, nessa altura do campeonato, dinheiro suficiente para tocar a vida dele, viver feliz, ele e a esposa, né? Só que ele não sabia o que aguardava ainda. E nessa altura do campeonato, frequentando essa roda acadêmica dele, em 1854, mais precisamente, ele pela primeira vez ele ouviu falar de um fenômeno que estava assim, em todos os cantos na época na França. Nos bistrôs, onde tinha os cafés, em alguns bares, e alguns fenômenos mais recolhidos em algumas casas. Eles chamaram de fenômeno das mesas girantes, né? Era um fenômeno de magnetização. Muitas vezes as pessoas impunham as mãos sobre a mesa e a mesa começava, como se ela tivesse tomado vida própria, começava a se movimentar, ela começava a bater, e ainda tinha uma situação que o amigo dele falou para ele. Quando se interrogavam essas mesas, elas muitas vezes respondiam através de batidas. Uma batida sim, 2 batidas não. E esse amigo dele era muito empolgado. Então, quando falou para ele, falou com tamanha empolgação. Ele era uma pessoa mais racional. Ele era um cientista, ele era um médico, ele era uma pessoa racional, um pensador. Então ele não se levava pela emoção, ele era mais dirigido pela razão. E aí ele falou assim, não, eu quero ver esse fenômeno, porque de antemão eu não acredito no que você está falando, que uma mesa saia girando para tudo quanto é lugar sozinho, sem uma ação inteligente por trás. Você vê que ele já era uma pessoa que ele já estava raciocinando lá na frente. O que ele queria dizer? Que para todo efeito tem uma causa, né? E ele não conseguia explicação disso até aquele momento. O amigo dele não me convenceu. Mas eu coloquei até uma nota que é minha, tá? Nesse texto todo que eu tirei de um livro. Eu acho que é assim que a gente tem que proceder na nossa vida, estudando e buscando explicação para aquilo que a gente não concorda, não compreende, mas de uma forma racional, né? Não é só deixar o coração nos levar. Eu acho que é muito importante essa questão do coração, mas que a gente não pode aceitar tudo que chega para a gente, né? Você vê que na atualidade nós estamos vivendo uma época que tem fake news para todo lado.
Então, quando a gente recebe uma informação, a gente tem que ter no mínimo discernimento individual de falar assim: onde que veio isso? Será que isso tem fundamento? Será que isso procede? O quanto que isso vai agregar também de valor para a minha vida e que pode agregar de valor para a vida do outro, a ponto de eu tocar no celular e já disparar essa mensagem, né? Então são questionamentos. Eu estou dando um exemplo mais real da nossa atualidade, que foi isso que ele fez, e que para qualquer circunstância da nossa vida, eu entendo que é muito oportuno que a gente também siga essa mesma forma mais nacional de pensar. Bom, até agora eu falei para vocês de quem? Do Rivail, né? E Rivail, ele se encontrava em maio de 1855, quando ele foi convidado para ir na casa de uma pessoa, né? A senhora Roger. E lá aconteciam esses fenômenos fechados numa casa. E se alguém tivesse falado para ele, ele não teria acreditado. Foi a primeira vez que ele viu essas mesas de fato voando, balançando e respondendo perguntas. E aí ele pôde testemunhar com os próprios olhos esse fenômeno das mesas girantes. E aí ele verificou na ocasião também que tinha um efeito, que o efeito era através de uma causa inteligente. E ele começou a pensar que aquilo acontecia, tinha explicação para aquilo, com certeza, que era uma explicação que na época, se ele fosse uma pessoa mística, ele ia falar que isso era uma obra do acaso. Não, mas ele era uma pessoa racional e ele queria entender como isso se processava, né? E aí foi quando ele falou: para todo efeito inteligente, existe uma causa inteligente por trás. E ele começou a estudar aqueles fenômenos, tá? E começou a levar aquilo a sério. Em determinado momento, já tinha mais ou menos uns 5 anos que ele já vinha estudando aqueles fenômenos, e ele não era um entusiasta, ele não estudava aquilo com entusiasmo, com vontade, né? Embora ele era muito sério nos estudos, mas a princípio, aquilo ele ainda estava um pouco receoso, preocupado, né? E ele, por tantas atribuições que ele tinha, ele estava até a ponto de desistir. Mas alguns dos seus amigos, inclusive, acredito eu, com certeza, boa parte deles na espiritualidade, mostraram um caminho para ele. Ele tinha um editor, porque ele escrevia livros, né? Ele tinha um editor que não deixou ele desistir dos estudos, né? Ele tinha amigos ali que participavam disso, que queriam que ele seguisse com esses estudos adiante, para poder entender melhor esse fenômeno. E em síntese, o que acontece? Uma noite, quando essas manifestações elas já estavam um pouco mais latentes, né? Um espírito protetor se manifestou, e o nome dele era Z. Esse nome não tem, o espírito Z. E esse espírito deu um recado, através de um médium na ocasião, deu um recado para que ele se mantivesse, né, no caminho desse estudo. E disse ainda mais, disse para ele que o conhecia de outras vidas, e disse que tinha numa encarnação anterior convivido com ele no tempo dos druidas, né, nas Galhas. Bom, a gente está falando do codificador da doutrina espírita. O nome dele é Allan Kardec. E ao longo da semana eu me senti um pouco na obrigação de falar um pouco desses primórdios de uma forma um pouco mais resumida agora no começo, para que se entenda a característica deste ser abençoado que veio, né, nessa encarnação que ele esteve presente, como Rivail, né? Ele usou inclusive esse pseudônimo Allan Kardec, porque como ele era muito conhecido na época, ele usou esse pseudônimo para que as pessoas não aceitassem só aquele trabalho por ser o Rivail, um catedrático, um filósofo famoso, um médico, enfim, um matemático, um brilhante linguista, mas que entendessem a profundidade desse estudo, que ele não queria aparecer, né? E como Allan Kardec, que era o pseudônimo que ele usava, que era o nome que ele tinha nessa encarnação anterior, ele passou a organizar
todas essas mensagens. E ele começou por 20, vou encontrar aqui, mas por 20 textos e títulos diferentes que ninguém na ocasião conseguia organizar isso. E ele passou a organizar esses trechos, esses títulos, de modo... ele tinha a condição de organizar e saber que título deveria vir primeiro, que título não, porque ele já estava preparado para aquilo. E ele lançou, a partir desse ponto, mãos à obra, começou a trabalhar, se dedicando ao trabalho da experimentação com a razão, da experimentação científica, de acompanhar esses fenômenos, de entender a fundo esses fenômenos, né? Que a princípio, um dado importante que eu não falei para vocês, eram as mesas girantes. Eles evoluíram um pouco para uma cesta com lápis na ponta, de onde as perguntas eram feitas e os espíritos, obviamente, né, influíam a força magnética ali, as respostas saíram. Mas isso tudo tem um fundamento importante. E qual que era o fundamento? Mostrar para as pessoas, porque a espiritualidade poderia começar através dos médiuns direto, mas elas começaram a chamar a atenção através desses fenômenos. E Kardec, obviamente, conseguiu codificar a doutrina e organizá-la, porque depois, obviamente, veio a ação dos espíritos através da mediunidade das pessoas, porque senão o trabalho seria muito lento demais, a ponto até de, talvez, na encarnação dele não ter conseguido concluir. Tá? Então, eu me senti um pouco na obrigação de falar um pouco desse médium, que inclusive ele foi alertado pela espiritualidade, onde eu estava conversando com o senhor, sobre que os grandes vultos da humanidade, né, esses que vieram com missões para nos ajudar a evoluir e nos apresentar, no caso do Kardec, que ele não é o responsável pela doutrina espírita, e ele mesmo disse isso. A doutrina é dos espíritos. Ele organizou essas comunicações, essas informações, em 5 livros básicos da doutrina, e na ocasião também se dedicava à revista espírita. Tá? Esse é um trecho de um livro muito maravilhoso, que eu resolvi trazer principalmente por causa de vocês dois, né? Que estão vindo aqui há pouco tempo, e eu senti a necessidade de mostrar para vocês que essas coisas foram acontecendo ao longo do tempo. Tudo tem um alicerce e uma base. E eu fiquei imaginando, sabe, Lucas? Fiquei imaginando o seguinte: antigamente era tudo mais difícil. Imagina o sacrifício desses caras para conseguirem fazer as coisas. Não tinha uma calculadora, era tudo na pena escrito. Nessa época ainda não tinha o grafite, né? Tudo dependia desses espíritos maravilhosos que vieram nos ajudar a crescer, porque eles já vieram numa caminhada grande. Tudo é preparado pela espiritualidade, por Deus, por Jesus que comanda o nosso órgão. Então as coisas não chegam de graça. Aí hoje em dia, surgiu alguém com inteligência para falar assim: não dá para ficar fazendo conta mais na mão. Aí surge a calculadora. A calculadora já está lenta, né? Aí agora tem o Excel, né? Um software, um Excel que você faz conta ali, só de você colocar umas informações ali. Quem sabe operar e usar uma fórmula faz milagre no Excel. A gente tem os recursos, né, audiovisuais, a gente tem um monte de coisa e muitas vezes a gente não se preocupa em entender de onde que essas informações vêm. Quem que ralou lá atrás? E eu fico imaginando o quanto que esses filósofos, matemáticos, cientistas, médicos da época fizeram em favor da humanidade. Alguns são lembrados, outros ficaram no esquecimento, mas o que importa não é isso. A mensagem de hoje, mais importante não é isso. Muitas vezes eu falo para os meus filhos: quando vocês vão estudar e se deparam com uma palavra, uma simples palavra que vocês não entendem, por que vocês não vão procurar o significado no dicionário? E a gente recebe bastante puxão de orelha aqui também para a gente buscar. Por quê? Porque isso vai criar uma base para a gente. Esse é um livro curtinho que ele não tem nem 100 páginas. E eu consegui ler pelo menos boa parte desse trecho que eu resumi para vocês, que tem mais ou menos umas 50 páginas, que dá o quê? Que dá toda a base, o alicerce de como que isso começou, de como que o Allan Kardec foi escolhido. Ele foi escolhido porque ele era um espírito que estava preparado, mas ele buscou se preparar, não foi à toa. Um espírito que estava preparado,
Um espírito que se dedicou a estudar, que foi colocado no caminho dele, uma esposa sensacional que o apoiou o tempo todo, que também não deixou de existir em momento algum. Foi dito pela espiritualidade que ele ia ser perseguido, que ele ia ser judiado, que ele ia ser maltratado, que ele ia ser zombado, assim como aconteceu com Cristo. Mas ele não desistiu da missão. Inclusive, o Espírito de Verdade, que depois a gente pode continuar isso em um outro episódio, disse para ele que ele nem viver muito ele não ia, porque assim, ele sabia que a missão dele era uma missão de sacrifício, que até o organismo dele ia ficar sensibilizado, porque ele iria se dedicar. Ele pouco dormia, muitas vezes não se alimentava direito, mas ele confiou em quem? Em Cristo. Eu acho que essa é a nossa mensagem de hoje. Nós não podemos deixar de confiar. Está difícil hoje? Amanhã vai estar melhor. Nossa vibração, nosso pensamento não pode ser de pessimismo, tem que ser de otimismo perante a vida. E a gente tem que começar a olhar as pedras do caminho, não só com aquele olhar de sofrimento que está doendo, que está difícil, mas a gente tem que começar a olhar para aquilo como forma de aprendizado, né? E nada, mais nada, gente, vai cair do céu para nós. Quer você tenha nascido num berço de ouro, berço esplêndido, ou você tenha nascido no berço mais paupérrimo do mundo, nada vai cair de graça, né? E a gente precisa o quê? Parar com esse negócio de querer as coisas prontas na mão. Está na hora da gente, todos nós, precisamos deixar um pouco essa preguiça de lado, essa coisa só de querer receber as coisas de mão beijada, e a gente tentar buscar fazer a nossa parte, né? E seguir adiante. E isso começa o quê? Na leitura. A gente tem que ler mais. Nós precisamos ler mais. Porque a gente consegue entender um pouco, né, por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, e cada um de nós começa a detectar as nossas missões lá no coração. Porque a gente recebe uma bênção quando a gente vem para cá, que é a bênção do esquecimento, até para que a gente possa seguir a nossa vida não lembrando de algumas barbaridades que nós fizemos lá atrás, né? Mas vamos seguir adiante, seguir com vontade, né? E nós estamos num momento crucial, né? Crucial, que é hoje que importa. O que passou a gente não pode fazer mais nada, né? Hoje nós podemos fazer melhor. E também não adianta a gente ficar olhando para o futuro. Tudo vai depender do hoje, do agora, da presença aqui. Não adianta a gente viver lá atrás no passado, achando ruim, ou se lamentando do que não fez, ou ficar vivendo lá na frente só olhando para o futuro, sem plantar agora inerte. Do céu vai cair essa chuva maravilhosa, nós vamos receber as nossas intuições, mas se a gente não caminhar com as nossas pernas, vamos ficar paralisados aqui. Tá bom? Então que Jesus nos abençoe, nos proteja. E esse livro chama O que é o Espiritismo, que foi um livrinho bem curtinho que o Kardec fez para poder que essa mensagem chegasse de uma forma mais resumida para as pessoas na época. Tá? Esse livro é muito maravilhoso, explica tudo o começo da doutrina. Então vejam que essa doutrina, inclusive, é o Consolador prometido pelo Cristo lá na época dele. Ele falou assim: eu estou indo para a casa do meu Pai, mas eu enviarei um Consolador. E esse Consolador prometido, na época certa, né, depois de 18 séculos que chegou às nossas mãos, às mãos da humanidade, ele chega no momento que a humanidade já tem mais condições de entender todas as perguntas que se tinham, né, sobre essa questão da espiritualidade. Então vem trazer essa luz, né? Muitos acharam na ocasião que era Jesus que iria voltar, né? Poxa vida, vamos exigir mais do sacrifício de Jesus, né? Então ele mandou o quê? Mandou conhecimento. E está aí, gente, fácil. E vou falar para vocês, esse livro depois, eu consegui baixar esse livro, vou pedir para a Paula colocar lá no nosso grupo, tá bom? E existe uma enciclopédia de Kardec, chama Kardecpédia. Ela está disponível, é só colocar lá Kardecpédia, tem toda a literatura, todas as revistas espíritas, todos os livros da codificação, tem tudo lá da doutrina espírita. E esse livrinho também.
Tá bom? Jesus nos abençoe por ter. Obrigado. Ao sair de frente da câmera, né?